A paz do Senhor, amados irmãos. Eu venho aqui hoje, fui separado hoje para trazer uma palavra que o Senhor venha me capacitar nesta hora, para que essa palavra chegue até você e que Ele te traga entendimento e conhecimento e revele aquilo que será ministrado para ti neste dia. Amados, eu não me imaginaria gravando mensagem ou trazendo alguma palavra dessa forma, em vídeo ou em áudio, Mas Deus está no controle de todas as coisas. Sabemos que vivemos num momento difícil de isolamento social e agradecemos a Deus pela internet, as vias de comunicação que nós temos, via WhatsApp, via YouTube. Então nós somos gratos a Deus, porque se não existisse isso seria difícil nós nos reunirmos e a palavra chegar até vocês. Então somos gratos que até neste tempo a palavra está sendo anunciada, os irmãos estão recebendo a palavra na sua casa, na sua família, nos seus lares, e eu agradeço a Deus por isso. Hoje nós falaremos a respeito um pouco sobre a vida e ministério de José. Então eu quero que os irmãos acompanhem comigo esta passagem bíblica, este homem de Deus que foi usado por Deus, por um propósito, atendeu o chamado de Deus. Então os irmãos acompanhem comigo, abram suas Bíblias. Se os irmãos tiverem uma Bíblia em mãos, abram suas Bíblias ou escutem. Glória a Deus. Em Atos capítulo 7, o discurso de Estevão perante o Sinédrio. Estevão foi separado pelos apóstolos para ser diácono. Seu ministério cresceu de tal maneira, ele começou a pregar a palavra, que começou a ser perseguido aqueles que eram do Sinédrio, os judeus daquela época que não aceitavam a pregação do Evangelho, a pregação da graça, a pregação de Cristo. E Estevão está perante o Sinédrio se defendendo das suas acusações. E ele faz aqui no capítulo 7 de Atos um resumo breve da história de Israel. E nesse resumo ele cita José. No capítulo 7, versículo 9, diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, que o Senhor venha, Pai, me capacitar para que eu venha pronunciar a Tua palavra conforme o Senhor colocou em meu coração. E da mesma forma que eu falo, Senhor, eu creio que a sua palavra chegará a alguns corações, Senhor, iluminará o entendimento de algumas pessoas, mas eu te peço que primeiro aconteça comigo, Senhor, que primeiro seja eu, Senhor, admoestado, exortado pela tua palavra, convencido por ela. Convença primeiro o meu coração, Senhor, traz luz ao meu entendimento, Senhor, e usa-me, Pai, para que eu venha falar aquilo que o Senhor verdadeiramente colocou, Senhor, no meu coração, no meu entendimento. É o que eu te peço, Senhor. Me capacita nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Capacita aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor, para que consiga entender e ser esclarecido por ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amados, José aparece na história bíblica em Gênesis aos 17 anos de idade. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, E aos 17 anos de idade ele aparece, um menino, um jovem, e a palavra diz que ele é amado do pai dele. O pai dele trata ele de uma forma diferente do que trata os seus irmãos. E José
não sei se é para ganhar pontos com o pai, mas a Bíblia vai dizer que ele trazia má fama, má notícias dos seus outros irmãos, dos seus outros 11 irmãos para o seu pai. E ali, na verdade, os outros 10, que Benjamim ainda era muito novo, Benjamim, irmão de José, irmão de mãe e pai de José. Então, ele traz algumas notícias ruins dos seus irmãos para Jacó, seu pai. E eu não sei se isso motiva Jacó a estar mais próximo de José, até porque Jacó amava muito Raquel, que é mãe de José e mãe também de Benjamim. E ele amava muito a José. E José concordava com esse amor, então denunciava todos os atos ruins dos seus irmãos para o seu pai. E José é tratado de uma forma especial, né? Pelo seu pai, tem uma túnica diferente de todos os seus irmãos. Ele é o queridinho dos seus irmãos. E os seus irmãos, por esse querer gostar do seu pai mais do que a eles, e por José também denunciá-los ao seu pai, ser aquele famoso dedo duro, os irmãos vão criando raiva de José. E o ódio aumenta quando José ele sonha 2 sonhos. E a partir daqui nós entraremos, né? E saberemos que a cada episódio, a cada movimentação de José na história bíblica, sempre 2 sonhos acompanham José. Então esses primeiros 2 sonhos representam aquilo que acontecerá futuramente. Então José tem um sonho que os feixes de trigo deles cresce de uma tal forma que fica maior do que os seus irmãos. E não só fica maior, mas os feixes dos irmãos se curvam perante o feixe de José. E aí ele tem um outro sonho representando a sua família, que o sol e a lua e as estrelas circunvariam perante José. Isso ele fala, este sonho, fala abertamente para os seus irmãos e fala também para o seu pai. E o seu pai não é que não gosta muito, mas ele questiona, então nós serviremos a ti e você reinará sobre nós. Mas os seus irmãos, eles criam uma ira dentro do seu coração, uma inveja dentro do seu coração. E já a Bíblia diz que eles não tratam mais José com paz. Se antes estava ruim, agora depois dos sonhos, onde ele seria exaltado e os seus irmãos se curvariam perante ele, as coisas pioraram. Certo dia, o seu pai pede a José que vá a Siquém ver os seus irmãos como que está o rebanho, se eles estão apacentando, se está tudo certo, e traga notícias. E José vai ali, ele passa por uma ou outra cidade e não encontra os seus irmãos, encontra uma outra pessoa qual a Bíblia não diz quem é, de onde que veio, como está na história bíblica. E este homem ajuda José a encontrar os seus irmãos. E os seus irmãos, assim que vê José chegando, maquinam um plano para matar José. Diz a palavra que os irmãos falam lá vem o sonhador. E eles arquitetam um plano para matar José, acabar de vez com a vida de José. Porém Rubens se levanta e fala, não façamos isso, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, é nossa família, não vamos fazer isso. E por causa de Rubens, eles jogam José num buraco. E ali eles continuam como se nada tivesse acontecido. Eles continuam fazendo o seu trabalho como se nada tivesse ocorrido, como se estivesse tudo normal. E eles estão ali comendo. A Bíblia diz que eles estão se alimentando. E no lugar que eles estavam se alimentando, estavam passando uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas, irmão de Isaac, né? Filho de Abraão.
e Isaac, pai de Jacó. Então eles tinham um grau de parentesco, essa caravana. E essa caravana estava indo para o Egito vender algumas especiarias, e Judá teve a brilhante ideia, né, de vender José àquela caravana. Então José, em 17 anos de vida, de história, ele estava vivendo, sempre viveu de forma boa, era amado pelo seu pai, tendo uma vida sossegada. A partir de agora, 17 anos em diante, veremos que a vida de José se transforma totalmente. E ele é jogado num buraco, como eu disse, é vendido à caravana de ismaelitas que vai para o Egito. Então, pela primeira vez aqui, nós vemos também que José está ficando distante daquele sonho, porque agora ele já não fazia nem parte mais da família e foi vendido, a palavra diz, por 20 ciclos de prata, e já não fazia parte da família e foi vendido como escravo. E chegando lá no Egito, essa caravana de ismaelitas vende José outra vez como escravo a um chefe da guarda de Faraó chamado Potifar. Então José, aos 17 anos, ele já tinha caído num buraco? Não, tinha sido jogado por inveja, por dureza do coração dos seus irmãos. Foi vendido pelos seus irmãos e os ismaelitas venderam a Potifar. Então José estava distante daquilo que ele tinha sonhado, daquilo que Deus tinha dado a ele, revelado a ele em sonhos. Se na terra dele estava difícil alguém aceitá-lo como superior, como aquele que iria governar entre os seus irmãos, imagine agora, sendo escravo de um povo que ele não conhecia, de um povo que não adorava a Deus, de um povo que não conhecia a Deus. Então o sonho que ele teve estava mais distante agora, creio eu. E José começa a trabalhar na casa de Potifar. José começa ali a trabalhar e Potifar vê que tinha algo especial nele, que tudo que ele fazia prosperava. A Bíblia vai dizer que Deus, na casa de Potifar, era com José. Deus era com ele, a Bíblia diz, e as coisas começam a prosperar, e tudo que José faz, há prosperidade. Tudo que o José faz ali, algo acontece de bom, ou ele consegue concretizar tudo que ele coloca em prática. E Potifar logo vê que sua casa está sendo abençoada através da vida de José. Então agora ele já não passa mais a ser escravo de Potifar, ele sobe de cargo e se torna mordomo, que naquela época era aquele que comandava a casa, aquele que sabia de tudo, ele que dava as diretrizes, né? Comandava os escravos, as finanças do seu superior. Então abaixo do chefe de família, que era Potifar, o chefe da casa, era ele que comandava. Potifar tinha colocado ele para cuidar dos seus bens em casa, fora de casa, dos seus servos. E o mordomo era tão importante que Abraão iria passar a sua herança para o mordomo Eliezer, porque era o primeiro, era o homem de confiança da família. E nós percebemos aqui, né, como nós podemos abençoar, como nós, sendo ministro de Deus, podemos levar bênçãos para a casa de outras pessoas. Através da minha vida, através da sua vida, através da sua postura, através da sua integridade, através do propósito de Deus que tem para cada um de nós. Então José, ele estava ali como escravo, mas a Bíblia diz que Deus era com ele e isso bastava. Era uma condição ruim para um homem
que tinha um chamado, um propósito, está ali como escravo, mas Deus não tinha abandonado a ele. Deus não tinha deixado a ele. E a vida continuava, ele estava prosperando, ele subiu de cargo lá. Agora ele comandava todas as coisas da casa de Potifar. Ela é uma pessoa importante. Então, pela primeira vez nós vemos José cumprindo o seu chamado de governar algo, governar a casa de Potifar. Aleluia. E ele exerce muito bem a casa. Graças a José e a vontade de Deus, começa a prosperar e tudo começa a ir muito bem. Porém, a Bíblia diz que José era um homem formoso à vista. E isso faz com que a mulher de Potifar cobisse a José. E a Bíblia diz que essa mulher, todos os dias, buscava se deitar com José. Todos os dias José era tentado por essa mulher para que cometesse este pecado, este adultério. E José, temente a Deus, não maquina isso em seu coração, ele se distancia, ele diz não um dia, não outro dia e não outro dia, mas ela maquina um plano. Chega a certo dia, não há ninguém em casa, não há mais nenhuma pessoa, e chama José. E ela está os dois sozinhos, estão sozinhos em casa. E ela agarra José pelas suas vestes, para que José se deitasse com ela. E nós percebemos a integridade de José. Ele diz que de maneira nenhuma ele poderia fazer isso. Lembra ela que o seu esposo levantou ele naquela casa. Lembra de todo o bem que o seu esposo fez para ele. Ele jamais faria isso contra o esposo dela. E muito mais pecaria contra Deus. Mas ela insiste, agarra ele, não quero saber. Ela queria se deitar com ele. Ela queria tirar ele do seu propósito. Queria tirar ele do seu chamado. E o inimigo, querido e amado irmão, ele vai se levantar muitas vezes para tentar te derrubar, para tentar te convencer de algo que vai te afastar da presença de Deus. E aqui José, essa mulher com muita astúcia, tentando enganar a José, tentando corromper a integridade de José. E o inimigo, ele quer fazer isso comigo e com você, amado. Não pensa que é tirar bem material, não. Não pensa que é tirar o seu dinheiro da conta. Não pensa que é você ficar sem dinheiro. Não pensa que é você não ter muita prosperidade, não. O inimigo, ele não age nessas coisas. Ele quer derrubar a sua integridade para com Deus. Ele não quer mais que você seja íntegro, para que você não tenha mais autoridade de falar com Deus. Ele quer que você peque contra Deus e a sua integridade para com Deus seja jogado na lama. Porque Ele quer fazer com que o nosso coração se corrompa. Não acredite mais nas leis de Deus, não acredite mais na palavra de Deus. Quer que nós não estejamos mais próximos do chamado de Deus para as nossas vidas, do propósito de Deus para as nossas vidas. Então ele vem para corromper a nossa integridade para com Deus. E José, percebendo isso, ele falava não todos os dias, não vou fazer, não vou pecar, não vou me deitar com você. Era uma armadilha de Satanás para parar José ali, para parar os planos de Deus na vida de José. E como Satanás agia também naquele tempo para parar os homens que Deus tinha levantado, Satanás ainda age neste tempo para parar homens e mulheres que Deus tem propósito, que Deus tem chamado
chamado. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você está falando não e não, continue. Seja íntegro, não peque contra Deus, não se venda, não venda a sua adoração, não venda o seu caráter, não se corrompa por prazeres momentâneos. Tome esse exemplo para a sua vida, que eu tomo esse exemplo para a minha vida. Ele foi íntegro ao seu senhor Potifar, grato a ele. E de maneira nenhuma ele diz que pecaria contra Deus. Não teria como. E José, a mulher agarra ele de uma forma tão forte que ele não vê outro meio além de sair correndo. Amado, José não tinha medo de mulher, não. Ele tinha medo dele mesmo, da sua carne, aleluia. Ele sabia que a carne dele, o desejo dele, aquilo que é natural do homem, poderia vir afora, poderia consumar aquele ato. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, e isso daqui, ele fugiu literalmente, saiu correndo, aleluia. Saiu correndo porque ele não estava com medo daquela mulher, mas estava com medo de si próprio. Então, para não pecar contra Deus, ele saiu correndo. E aquela mulher com as vestes de José nas mãos inventa uma história, uma mentira, falando que José tinha tentado abusar dela, tentado ter relações sexuais com ela, à força. E espera Potifar chegar e conta essa história a Potifar. E a Bíblia diz que Potifar joga José no cárcere. No cárcere onde estavam os presos reais, Os presos que o rei mandava prender ou que eram servos do rei. Era um cárcere diferente de outros. Então nós entendemos que Potifar, ele acreditou, mas não acreditou tanto. Porque ele é chefe da guarda, Ele é oficial do rei. Jamais ele puniria com uma prisão alguém que tentou violentar a sua esposa. Então ele acreditou, mas não acreditou tanto. Poupou ainda a vida de José. E José está lá no cárcere, já preso injustamente, fruto de uma mentira, fruto de um pecado que ele não cometeu. Está preso, amados irmãos, por sua fidelidade e integridade a Deus. Ele não se curvou perante a tentação momentânea, ele não se curvou perante o pecado, ele não se curvou perante os seus próprios desejos naturais. E ali a Bíblia vai dizer que ele começa a ser usado pelo copeiro para administrar também a prisão. A Bíblia vai dizer que mesmo na prisão, Deus ainda era com José. Deus era ainda com José lá na prisão. Ele começa também a governar, fazer tudo o que poderia ser feito. O carcereiro deixa tudo nas mãos de José. Vê nele algo que não via nos outros presos. E José começa a trabalhar ali, começa a se destacar naquele lugar. Pela segunda vez, José vem assumindo o seu papel, o seu chamado, vem governando algo, primeiro na casa de Potifar, agora na cadeia, na prisão. Ele vem governando, administrando o que pode ser administrado naquele lugar. Desculpe. E José, ele começa ali a ainda cumprir o seu ministério, o seu chamado. E ele é abençoado ali, e tudo que ele faz dá certo. Deixa eu te falar uma coisa, amado e querido irmão. Deus é conosco, ninguém vai mudar isso. As circunstâncias, José estava no buraco, Deus era com ele. José foi vendido como escravo,
Na casa de Potifar, Deus continuava sendo com ele. José agora estava preso e Deus continuava sendo com ele. Deixa eu te falar, não é as circunstâncias que vai fazer que Deus esteja comigo ou não esteja comigo. Não é a minha conta bancária, não é os meus carros, não são os meus bens que prova que Deus está comigo, que Deus está agindo na minha vida. Não é isso. É que no meio ali da casa de Potifar, Deus estava com ele, as coisas prosperavam. Ali no cárcere, Deus estava com José, as coisas prosperavam. Quando Deus está conosco, nós colocamos a mão com integridade, com honra, valorizando aquilo que Deus nos deu. E aquilo prospera. Quando Deus está conosco, nós entramos em uma empresa, entramos para fazer algo, uma atividade qualquer, e nós fazemos muito bem, porque é agradável a Deus que nós vamos fazer tudo que está em nossas mãos muito bem, para que Ele seja glorificado através das nossas atitudes, seja no trabalho, seja na casa, seja onde for que nós faremos algo, vamos fazer com excelência para agradar não a homens, mas primeiramente a Deus. E José tinha isso no seu coração. Quando ele servia a Potifar, ele não queria só agradar a Potifar, mas primeiramente a Deus com o seu serviço. José servia o carcereiro, ele não queria só agradar o carcereiro, mas primeiramente a Deus com o seu serviço. Agrade a Deus, aleluia. Eu não sei o que Deus tem te colocado para fazer, onde fazer, como fazer, mas agrade a Deus com o seu serviço, com o seu trabalho. Ei, seja adoração para Ele, faça com que aquilo seja uma adoração para Ele, para Deus, que você adore a Deus naquilo que Deus colocou em suas mãos, aleluia. E José está lá, governando tudo que tem naquela prisão, tomando conta de tudo, acredito até mesmo dos presos. E certo tempo, entra naquela prisão 2 homens, que eram servos do rei, do faraó. Um era o copeiro mestre, outro o padeiro mestre. E a Bíblia vai dizer que um deles os dois tiveram sonhos, cada um teve um. Primeiro, o copeiro, ele sonha um sonho que mostra que ele seria restituído à presença de Faraó. Só que ele não sabia qual era o significado, então José vai falar com o copeiro e o padeiro, porque o semblante deles estão descaídos. A Bíblia diz que o semblante deles estão tristes, diferentes dos outros dias. Então José pergunta o que aconteceu e eles falam que tiveram um sonho. E o copeiro começa a relatar esse sonho a José, que ele sonhou com uvas e a uva dava um suco muito bom, um vinho muito bom, e ele ia lá e entregava a Faraó. Então José fala: olha, você vai ser restituído à presença de Faraó. Só que o padeiro tem um sonho que ele tem na cabeça dele, tem várias especiarias, vários alimentos, toda a arte de padeiro está sobre a sua cabeça, mas vem aves, né, que comem carniça, né, que comem a carne de homens e o que for que estiver em decomposição, e começa a comer aquelas especiarias que está sobre a sua cabeça. E José revela a ele que durante 3 dias ele iria morrer. Em 3 dias o copeiro foi restituído, em 3 dias o padeiro foi enforcado, e essa foi a condenação para o padeiro. Só que para o copeiro, assim como José ajudou a ele, revelou aquilo que seria e aconteceria na vida dele, ele pede um favor ao copeiro: lembra de mim quando você sair daqui, porque eu estou aqui injustamente. Eu não mereci estar aqui. Lembra de mim, assim como eu ajudei a você, por favor, me ajude. E o copeiro
sai da prisão, como José tinha dito, volta à casa de Faraó, volta a servir a Faraó. E o copeiro não lembra de José, esquece de José. E não sei como José ficou, se ele ficou triste, a Bíblia não relata isso. Mas nós estamos vendo as mãos de Deus na história e na vida de José. E Deus, se José tivesse saído através do copeiro, José só teria saído da prisão. Só que veja bem, Deus fechou a porta da prisão para que José saísse, para abrir a porta do palácio para José entrar. Então nós muitas vezes não sabemos muito os planos de Deus. Tudo bem que às vezes nós não entendemos muito bem e queremos entender conforme Deus age, né? Queremos saber de tudo, mas faça uma coisa: confie em Deus, confie que Ele é contigo. Não sei o que vai acontecer, mas confie em Deus. Seja íntegro, seja fiel, porque José até aqui ele está sendo fiel a Deus e íntegro, leal a Deus. Ele foi escravo, estava como prisioneiro, mas ele então não tinha perdido a sua fidelidade, a sua integridade, ele continuava a mesma. A sua confiança em Deus continuava a mesma. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, mas entenda uma coisa: como Deus era com José, em tudo que ele fazia, ele também é comigo e com você. Basta nós confiarmos que ele está no controle das nossas vidas. E se talvez ele fechou a porta de uma coisa para você, não é nada nem comparado com o que ele vai abrir, a porta que ele vai abrir na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua casa. Talvez vocês estejam lamentando que uma porta pequena foi fechada e está reclamando, está murmurando ou está se entristecendo por isso, mas não vê que os planos de Deus são perfeitos, Ele está no controle da sua vida. Ei, a porta foi fechada ali da prisão para José sair, o copeiro se esqueceu dele, mas Deus providenciou uma outra porta. E não era a saída para a rua da prisão, mas a do palácio de Faraó. Eu já falei isso muitas vezes. Os planos de Deus, os pensamentos dele são muito mais elevados do que o meu e o seu. Confia que Deus está no controle da minha e da sua vida. Confia nisso. Confia em Deus e seja íntegro, fiel a Deus e a sua palavra. E você verá que o que você imaginava, o que você queria para a sua vida não se compara ao que Deus tem para a sua vida. E passa-se um tempo, Faraó, o rei do Egito, o maior do Egito, tem 2 sonhos. Sonhos que perturbam a Faraó. Sonhos que fazem com que ele chame todos os magos, adivinhos lá da terra do Egito para esclarecer o sonho que ele teve. No sonho, ele sonha primeiro com vacas gordas e magras, 7 cada uma. Só que as 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas e elas ficam magras ainda. E as espigas boas, espigas ruins, as espigas ruins comem as espigas boas, mas a sua aparência não muda, ela fica ruim ainda. E ninguém sabe. Ninguém consegue adivinhar. E os sonhos de Faraó, glória a Deus. As vacas estão ligadas à agropecuária. O milho
a agricultura, tudo que era fonte de vida e fonte de alimento naquela época. E Faraó se perturba, ninguém consegue adivinhar este sonho, até que o copeiro se lembra de um homem que estava em uma prisão, um hebreu que tinha esclarecido o seu sonho, e como ele tinha esclarecido, tinha se tornado realidade. E Faraó pede para que chamasse esse homem. E José toma um banho, a Bíblia diz, se lava, coloca outras, se barbeia, coloca outras vestes, vai à presença de Faraó. E Faraó relata o seu sonho. Isso tudo está em Gênesis, a partir do, se eu não me engano, capítulo 35, e aí 35 ou 37 se estende a história praticamente sem intervalos até o capítulo 50 de Gênesis. E Faraó relata o sonho, os dois sonhos a José. José diz: olha, eu não está em mim isso, tá? Isso vem de Deus para mim, eu sou apenas a ferramenta dele. Sou apenas aquele que interpreta, não por mim mesmo, mas através de Deus. E ele diz a Faraó: o sonho é um só, Faraó, os dois sonhos são um. Deus já te revelou que você vai ter 7 anos de prosperidade, representado nas vacas boas e espigas boas, mas virá 7 anos representados pelas vacas magras e espigas ruins e feias, que vai vir e apagar com toda a glória dos 7 anos de prosperidade, porque a fome será imensa, então ninguém mais se lembrará daquela prosperidade daqueles 7 anos. E José, além de esclarecer o sonho a Faraó, ele diz: levante então, Faraó, um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Ele dá estratégia a Faraó: olha, para que vocês venham colher em abundância esses 7 anos e venham guardar por bastante tempo, para que quando vier o tempo da fome, vocês não passem fome, para que vocês sejam alimentados. Aleluia. E Faraó olha para um lado, olha para o outro. Bom, o mais sábio daqui é você, José, porque não há outra aqui em que há o Espírito de Deus. Ninguém pode me esclarecer esse sonho. Ninguém, nenhum mago, nenhum adivinho da minha terra. Então não há outro para este cargo a não ser você, José. Então Faraó consagra José com 30 anos. Ele saiu com 17, chegou no Egito com 30 anos de idade. Ele é consagrado a governador do Egito. E Faraó faz uma cerimônia lindíssima. Dá a José o seu anel de sinete, um anel feito para proclamar leis e assinar documentos. Coloca uma veste real em José. Dá-lhe um colar de ouro e uma esposa. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa de que família você veio ou pertence, de onde você veio, de onde você é, o que você tem. Porque Deus, do deserto, Ele levantou Moisés para libertar um povo. Deus fez Daniel um cativo, governador da Babilônia. Deus das ovelhas malhadas ali que Davi era pastor, um simples pastor de ovelha, Deus levantou este homem para ser o maior rei de Israel. Deus do deserto chamou João Batista para
proclamar a Jesus, para abrir o caminho do Rei da Glória. Deus, através de Jesus, levantou humildes e simples pescadores, fez com que eles se tornassem apóstolos, e até aonde permanecer e qual tempo permanecer essa palavra, nós não esqueceremos destes homens. Então, não importa de onde você veio, em qual família você está, da sua renda, capacidade financeira. Faz uma coisa, deixa Deus no controle da sua vida. Confie que Ele está no controle da sua vida. Seja íntegro com Deus, seja fiel a Deus. E Deus te mostrará os propósitos que Ele tem, o propósito que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem, aonde Ele quer te levar, os chamados que Ele tem para você. Porque um rapaz de 17 anos chegou ao Egito e ali foi tratado como escravo, mordomo, foi preso. E Deus levou ele a governador daquela terra. Depois de Faraó, ele era o que mais tinha autoridade entre aquela terra. Então José, pela terceira vez e última, exerce o seu chamado como governador. Ele governava na casa de Faraó, governava no cárcere, governava agora na prisão. Nada mal, né? Para quem começou na casa, passou pela prisão, parar no palácio do rei, ele foi muito bem, por sinal. Amados, a Bíblia diz que nós temos que ser fiel no pouco, e sobre muito Deus nos colocará. Isso está no Novo Testamento. Que nós sejamos fiel no pouco. Eu vejo muitas pessoas que entram numa empresa e não valorizam a empresa que trabalha. Fala mal do chefe, faz o serviço de qualquer jeito, não honra a Deus no seu trabalho, sabe? Não é fiel a Deus no pouco ali. Deus abre a porta de uma empresa pequena, não honra a Deus, não é íntegro com Deus, não é fiel a Deus. E essa pessoa, ela quer prosperidade, ela quer que, os seus celeiros se encham. Deixa eu te falar uma coisa, isso nunca vai acontecer, sabe por quê? Você está quebrando um princípio bíblico. Você não está sendo fiel a Deus no pouco. Você não consegue honrar os seus patrões, você não consegue honrar de uma maneira que ele prospere. Você trabalha de qualquer jeito, você faz o seu serviço de qualquer jeito, você não se importa se você está dando lucro ou não para o seu patrão, você não se importa. Você trabalha de qualquer jeito, quer só saber do seu salário no final do mês. Deixa eu te falar uma coisa, se você não honra a Deus no seu trabalho, jamais Deus vai te levar a ser próspero em algo na sua vida financeira, porque você não honra no pouco. Para que Deus vai colocar muito nas suas mãos? Porque não há honra no começo, porque Deus vai fazer isso com você lá na frente. Então não quebre princípios bíblicos. Esse é um princípio bíblico para aquele que quer crescer no seu trabalho, ter uma boa vida financeira. Aonde você estiver, onde você foi plantado ali, onde você exerce o seu trabalho, seja fiel aos seus patrões, seja fiel aos seus encarregados, trabalhe com excelência, para que você faça um bom trabalho. Estou falando para você trabalhar com esforço físico, com inteligência. Você trabalhando, você não precisa falar nada. José não falava nada, meu amigo. José não abria a boca para falar nada. Depois que ele chegou no Egito, ele apenas trabalhava e Deus prosperava. Ele apenas fazia e Deus era com ele. Trabalhe e honre a Deus com o seu trabalho, faça com excelência, faça com amor, leve sim lucro para a empresa que você trabalha, abençoe ela, que ela ganhe dinheiro através de mim e de você, para que nós sejamos prósperos também através dela.
E as pessoas, elas quebram esses princípios e querem ser prósperas, querem abundância e reclamam com Deus, porque Deus não está fazendo algo, porque a casa dela está à míngua. Deixa eu te falar porque isso não está acontecendo, e entenda bem. É a Bíblia que diz, você tem que honrar a Deus com o seu trabalho e ter em estima aquela pessoa que Deus colocou para governar você, para ali ser a fonte de renda para a sua casa e sua família. Quando você não honra essa pessoa, quando você não estima essa pessoa, quando você não faz um bom trabalho, né, onde você está trabalhando, verdadeiramente você não está honrando a Deus, está quebrando um princípio bíblico. Não vai ter prosperidade não, meu querido e amado irmão. Mude esse estilo de pensar, meu patrão tá ganhando muito, né? E eu tô ganhando pouco. Que bom que ele tá ganhando muito, que ele tá pagando o seu salário, aleluia. Seja fiel no pouco, querido, sabe? Seja fiel na empresa pequena, e aí Deus te abre uma empresa grande. Seja fiel com os seus chefes, os seus patrões, né? Não seja um acusador, não seja um preguiçoso. Para que Deus prospere, para que Deus haja na sua vida. Deus é contigo, mas você quebrando princípios bíblicos, não tem como Deus te abençoar. Não tem como você prosperar, aleluia. Então José está ali, exercendo pela terceira vez o seu chamado, agora como governador, porque ele soube ser fiel, íntegro a Deus no pouco. E Deus colocou ele no muito. Colocou ele como governador do Egito. Aleluia. Só que esse era o chamado de José. Não era o propósito de vida de José. Nós temos um chamado. E através desse chamado nós cumprimos um propósito de vida. Seja esclarecido disso. Você tem um propósito, você nasceu por um propósito. Só que Deus vai te chamar para algumas coisas para que você chegue a esse propósito. Deus chamou José para governar. Ele governou um período na casa de Potifar, outro período na prisão e agora está como governador. É o chamado. Ele foi chamado e levantado para governar, mas não era o propósito de vida de José. O propósito era muito maior. O propósito era muito mais do que José poderia imaginar, e ele vai entender isso. Porque os 7 anos de colheita boa se passam e começa a vir o tempo da fome. A Bíblia diz que o tempo da fome chega e as pessoas começam a procurar por comida. As províncias, cidades ao lado do Egito, países ao lado do Egito começam a ir para o Egito atrás de comida porque eles estavam passando fome. Através de Deus, através de José, Deus usou José para salvar vidas. Salvar vidas da fome e consequentemente da morte. Deus levantou José para ser aquele que iria guardar o alimento, para quando a fome chegasse as pessoas não morressem de fome. As pessoas foram até o Egito porque José estava lá, e José era um homem de Deus, que tinha abastecido todas as cidades, ele tinha armazéns nas cidades onde teve colheita para que ali iam pessoas comprar alimento até mesmo do Egito. Então ele tinha feito toda uma logística para que não faltasse alimento nos dias de escassez. Através de José, o propósito de vida de José era governar. O propósito de vida de José, o chamado de vida de José, melhor dizendo, era governar para cumprir o propósito de vida, que era salvar vidas e não deixar que elas morressem por falta de alimento. Glória a Deus e aleluia por isso. Então, meus amados irmãos, José está cumprindo o seu propósito, só que tem algo ainda aí, porque ele tem que alimentar uma família, que é a sua própria família.
a sua própria casa. E a fome chega. E a Bíblia vai dizer que Jacó, pai de José, fala para os seus irmãos irem para o Egito, comprar comida, porque só lá tinha comida, e eles descem ao Egito. E chegam lá, encontram José, só que eles não sabem que era José. Eles não sabem, porque o tempo tinha passado. José estava com outra fisionomia, e ele tinha outra aparência. E os irmãos dele, assim que vem o governador do Egito, se curvam perante ele. E aí o sonho que José tinha, e Deus tinha revelado a José com 17 anos, ali se manifesta, ali se cumpre. Os seus irmãos se curvando perante ele. José, ele foi levantado para governar, e o seu propósito era salvar vidas, especialmente a sua casa. E ele tinha que, antes de salvar aquela família, antes de ali entregar os alimentos e trazer a família, os patriarcas de Israel para o Egito e ali sobreviverem por causa da fome, ele primeiro precisava ser instrumento de Deus e fazer com que aquela família que foi destruída pela mentira, pela inveja, pela dureza de coração dos irmãos dele, porque nós sabemos como Jacó ficou depois que ficou sabendo da morte de José, o seu estado, como ficou ele por muito tempo em luto. E era uma mentira, e a família estava totalmente destruída por essa mentira, aleluia. Antes de ele salvar aquela família, aquela vida, ele precisava, sendo o instrumento de Deus de justiça, ele precisava ver realmente que os seus irmãos tinham se arrependido, aleluia. E ele usa de algumas estratégias. Logo que os irmãos dele chegam, ele trata os seus irmãos asperamente. A Bíblia vai dizer que ele é áspero com seus irmãos. E fala que seus irmãos, se não eram espias que vieram espiar a terra. E os seus irmãos, isso no capítulo 42, seus irmãos, não somos espias, nós somos filhos de um homem só, nós éramos 12, um já se foi, que eles estavam falando de José. E somos filhos de um homem só, ele nos mandou aqui, o mais novo está com o nosso pai. Não somos espias, então José, então me prove, e pede para que eles busquem o irmão mais novo, lá um deles volte e busque o irmão mais novo para que prove aquilo que eles estão dizendo. Eles falam, não podemos fazer isso, porque nosso pai não nos deixará fazer isso, ele ama muito este irmão. E José vai lá e encarcera por 3 dias os seus irmãos na prisão. Depois de 3 dias ele volta e fala, eu sou homem temente a Deus, eu não vou deixar vocês todos presos, mas vou deixar um, para que fique aqui, vocês retornem à casa de vocês e tragam o mais novo. E nesse tempo que eles estão discutindo em outro idioma, sem saber que José era José, então eles começam a falar, não deveríamos ter feito aquilo com o nosso irmão, agora é cobrado o sangue dele através de nossas vidas, nós fizemos mal a ele, por isso nós estamos sendo tratados dessa forma. E Rubens toma a palavra e fala, olha, eu falei para vocês não fazerem aquilo com o jovem, não tentarem contra a vida dele, eu estou livre disso. Então José percebe que Rubens não tinha nada a ver com o caso, na verdade Rubens intercedeu por ele até. E descobrem que os irmãos ali estavam se arrependendo do ato cruel que tinha feito com José. E José, aquelas palavras atingem o seu coração, ao ver que seus irmãos estavam
se arrependendo, sentindo a culpa de ter feito tão mal para José. E ele sai dali e chora. E José usa uma outra estratégia, que é deixar o dinheiro dos irmãos ao qual que eles vieram comprar alimento no saco dos seus irmãos. Os seus irmãos, voltando para o caminho, porque José deixou um chamado Simão, para que eles voltassem com Benjamim, para que José tornasse a ver Benjamim, que era filho também da sua mãe Raquel. Então eles voltam. E lá no meio do caminho os irmãos veem que os seus dinheiros ainda estão na boca do saco. Que eles não pagaram, o dinheiro continua ali. Eles pagaram, só que colocaram o dinheiro de volta no saco. Eles acham aquilo estranho, mas voltam, contam a Jacó tudo o que aconteceu. E Jacó fala: por que vocês relataram da sua família? Eles falam: não, porque aquele homem nos questionou e a gente precisava contar a verdade para que ele não nos matasse, não fizesse mal a nós, achando que nós éramos espiões. E Jacó acha ruim, e Rubens tenta de uma forma até meio que estranha, tenta falar para Jacó deixar que ele leve o garoto Benjamim, que tinha em torno de 22 anos, ir com eles para que José soltasse Simeão, na verdade. Mas só que Rubens pega e fala: olha, fica com meus 2 filhos, se eu não trazer Benjamim pode matá-los. Então uma estratégia meio estranha de Rubens, porque como que José ia ficar feliz matando, Jacó ia ficar feliz matando seus netos? É meio sem nexo, E a fome, ela continua, ela chega, acabam os alimentos e eles têm que voltar ao Egito. E Jacó intercede, Jacó toma a frente da situação, e ali ele toma a primogenitura dos patriarcas de Israel frente a Jacó. Ele intercede, ele fala que não tem como descer lá e não levar Benjamim. Se ele não levar Benjamim, aquele homem vai matá-los, porque aí vai se cumprir aquilo que eles estão dizendo, José está falando que eles são espiões e eles estão falando que não são. Então, se ele não leva Benjamim, a palavra deles iria cair por terra. Então eles estariam mentindo. Isso no pensamento deles. E Judá intercede com Jacó até que Jacó libera o menino Benjamim a descer o Egito. E mais uma vez eles voltam ao Egito. No primeira vez que eles desceram foi no capítulo 42, onde eles se arrependem, se sentem culpados daquilo que tinham feito com José. Aleluia. No capítulo 43, eles voltam ao Egito. E a primeira coisa que eles fazem é serem honestos. Eles voltam a ser honestos, Porque eles, assim que chegam, falam, José vê que Benjamim está lá no meio. Pega e fala para que eles vá até a casa de José e ali prepara um banquete. Ali prepara um banquete para todos comerem. E eles falam ao mordomo: no meu saco ficou o nosso dinheiro, nós trouxemos aqui, eu não sei porquê, mas nós trouxemos aqui. Ou seja, aqueles irmãos estavam mudando. Agora eles estavam praticando honestidade. Eles venderam José por 20 ciclos de prata. Eu não sei quanto dinheiro tinha naquelas trouxas, mas eles estavam devolvendo. Agora o dinheiro já não era mais tão interessante assim. Eles queriam recuperar o seu irmão Simeão de volta ao convívio dos irmãos. Eles devolvem o dinheiro, Simeão volta, sai do cárcere, O mordomo de José manda que Simeão fosse solto. Eles vão à mesa, vão comer. E ali José vê o seu irmão Benjamim, e é um momento de muita alegria. Ele fala que para que Deus abençoe a vida de Benjamim. Era um cumprimento diferente. Ninguém se cumprimentava assim naquela época, já demonstrando quem era ele realmente. E ali eles jantam, comem. E José tem mais uma estratégia para ver se os irmãos deles estavam verdadeiramente mudados. Pede para o mordomo colocar a sua taça, onde ele bebe vinho, no saco de Benjamim. Aqueles homens vão embora.
E eles indo no caminho, vem a tropa de Faraó, e o mordomo está junto. Ele fala: olha, onde vocês pegou o copo do meu servo José, do meu senhor José, governador? E eles se indignam, é claro que eles não tinham pegado, eles se indignam e falam: não, nós não pegamos copo algum, aquele qual que você achar o copo, este vai ser seu escravo. Eles começam do maior, Rubens, até o menor, Benjamim, e ali acha o copo. E na hora, todos os 10 irmãos rasgam as suas vestes, se indignam, pegam suas coisas e voltam para trás. Veja a mudança na vida destes patriarcas, estes 10 patriarcas que venderam José como escravo. Vê se eles não tinham mudado, todos eles voltaram para interceder pelo seu irmão. Por amor a quem? Ao seu pai, ao pai deles. Eles não poderiam voltar a ser Benjamim. Veja como tinha mudado o coração daqueles homens. Como tinha que verdadeiramente eles serem restituídos ao convívio com Deus, a entender o propósito de Deus. Eles tinham que ser libertos daqueles sentimentos maus para assim verdadeiramente ter vida. E José dar vida a eles no Egito. Veja como José foi usado como instrumento de justiça para que eles entendessem e conhecessem a Deus verdadeiramente. Então, antes de José salvar toda aquela família, que era a família deles, eles precisavam se arrepender. Eles precisavam tomar outras atitudes a qual eles não tinham tomado lá atrás com José. Eles voltam ao governador, rasgam suas vestes, se indignam. E Judá, ele toma a palavra. E ele começa a falar com José. E eu quero só fazer menção de um trecho aqui daquilo que foi o discurso de Judá. No capítulo 44. Ele começa no verso 14 e vai até o verso 32, 33. Esse discurso de Judá em favor de Benjamim. E nesse discurso, a palavra pai é mencionada 14 vezes, para mostrar como eles tinham mudado, o coração deles agora era outro, eles não tinham as mesmas intenções antigas como tinham e praticaram isso com José. Então ele diz assim, a partir só, eu vou ler 2 versos, que é o 32 e 33. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai. Se eu não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que eu não veja o mal que ao meu pai sobrevirá. Ou seja, amados irmãos, Judá, foi ele que teve a ideia de vender José, aquela caravana de ismaelitas, mas ele foi transformado de uma maneira tal, através de José, através daquilo que José, como instrumento de Deus, estava fazendo para eles, que ele não era mais aquele que teria a ideia de vender ou de deixar Benjamim, mas ele estava se dando como escravo no lugar de Benjamim. Ele fala: como eu poderia subir ao meu pai e vê-lo de uma maneira tão triste, como eu poderia ver ele? Então o sentimento tinha mudado dos patriarcas de Israel. Eles tinham verdadeiramente aprendido com seus erros. José tinha conseguido, através das suas estratégias, com que eles se arrependessem do seu pecado, com que eles preservassem a família, o seu pai, os seus irmãos, como eles
foram restituídos ao convívio em família. Como aquela família ela foi reestruturada, reconstruída através de José. Ele não poderia somente chamar a família dele e revelar aquilo de primeira, precisava ter arrependimento, precisava ter mudança de postura e de atitudes. E foi isso apresentado através de todos eles e principalmente através da vida de Judá. Então, José, percebendo o discurso e vendo que aqueles irmãos tinham mudado verdadeiramente, não eram os mesmos que venderam ele. Ele pede para que todos os servos dele saiam da casa e só fiquem eles e os seus irmãos. E perceba que José começa a chorar. Isso já no capítulo 45. José começa a chorar e fala: olha, eu sou José. Como está o nosso pai? E eles ficam atemorizados, com medo, e agora a vingança virá sobre nós. Virá sobre nós. Só que nós estamos falando de um homem que sabia que foi chamado para governar, com um propósito. E o propósito ele declara aqui para todos nós, que está no capítulo 45, no verso 5. Ele diz assim: E não ficou nenhum com José. E nem ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ou seja, nenhum escravo ficou com José, nenhum servo de José quando ele se deu a conhecer os seus irmãos. Isso no verso 1. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E já no verso 5, José diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritei contra vós mesmo, por me haver vendido porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Já no versículo 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar-vos a vossa sucessão na terra e para preservar-vos a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, José sabia, depois de todos aqueles chamados que ele começou a exercer na casa de Potifar, no cárcere, agora como governador, ele sabia que ele foi levantado com o propósito de salvar vidas, de trazer alimento para as pessoas não morrerem de fome naquela época, e principalmente para reconstruir a família destruída e para manter viva a família de Israel, os patriarcas de Israel. Ele sabia do seu propósito de vida. Eu e você, nós temos um propósito de vida. Deus nos chamou para cumprir o seu propósito em nossas vidas. E Ele cumprirá em nome do Senhor Jesus. Veja que José, ele passou por muitas coisas, né? Muitas adversidades, mas ele cumpriu os seus chamados em todas as fases da sua vida, para enfim chegar o dia do propósito de Deus ser revelado na sua vida, e ele estar capacitado para cumprir este propósito. Ele, além de salvar muitas vidas, não só do Egito, não só patriarcas, mas muitas famílias e vidas foram salvas e alimentadas através do propósito de vida de José. Ele foi levantado para isso. Só que ele passou por um processo para que esse propósito fosse manifestado. Ele passou por um processo, ele reconstruiu a família, os patriarcas, a família de Israel, que tinha sido destruída por inveja, ódio, ambição, por dureza de coração. Ele reconstruiu. Ele tinha esse chamado, e através do chamado, Deus liberou este propósito de vida sobre a vida dele.
Amado, creia nisso. Creia que você tem um propósito, um chamado de vida para você exercer nesta terra. Hoje nós vivemos num tempo, né, totalmente diferente que nós imaginávamos sobre a pandemia aí do coronavírus. Eu já te falei aqui, Deus está no controle de nossas vidas, confia nele. A sua parte é confiar em Deus, não que você tomará atitudes sem premeditar, sem pensar, ou inconsequentemente não. Você se preparará, tomará cuidado, fará tudo aquilo que os médicos, especialistas estão dizendo para evitar que este mal chegue a você, a sua casa, mas a sua confiança está naquele que vive, naquele que reina para todo sempre, aleluia. E José era a confiança que ele tinha em Deus, era a confiança que ele tinha naqueles sonhos que Deus tinha dado para ele. Ele continuou andando por aquilo, vivendo por aquilo. Ele não trocou por uma mulher, ele não trocou pelas coisas do Egito, não. Ele permaneceu na fé e confiando naquilo que Deus tinha ministrado no seu coração. Perceba a diferença de José. Ele reconstruiu a sua família, reconstruiu a sua casa. Ele liberou perdão sobre os seus irmãos. Ele ainda falou, olha, não olha para o pecado que vocês cometeram mais, porque Deus, através daquilo, teve um propósito de vida para mim, era para que eu agora salvasse vocês. Não fiquem mais se culpando, mas se alegrem naquilo que Deus fez na minha vida. Se alegre naquilo que Deus tem feito na sua vida. Você é fonte de vida para os seus familiares. Você é canal de bênção. E ninguém pode parar, sabe por quê? Ninguém pode parar a sua vida. Ninguém pode parar os seus planos, desde que eles estejam alicerçados em Deus. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que, através do Senhor Jesus Cristo, redimiu a cada um de nós. E a Bíblia fala que José manda buscar o seu pai, toda a sua parentela, e desce todo mundo ao Egito para que se conservasse a vida. Mas olha só, José, versículo 21, diz assim, e os filhos de Israel fizeram assim, José lhe deu carros conforme o mandado de Faraó, também lhe deu provisão para o caminho, cada um de todos ele deu vestes festivais. Se os irmãos dele outrora tinham rasgado as suas vestes, tinham lançado as suas mãos sobre as suas vestes, destruído elas, a sua túnica, que era a mais bonita de todas, entregado ao seu pai com sangue, José tinha mudado as vestes dos seus irmãos, colocado vestes de festivais, vestes bonitas, vestes diferentes daquilo que eles vestiam, para mostrar que ele tinha perdoado todos eles, que eles agora eram uma família só, que a família tinha sido reestruturada. Então José pegou aquele todo o mal que ele tinha recebido dos irmãos, transformou tudo em bem. Faça isso na sua vida. Deus nos chamou para isso, para filtrar o mal e levar o bem para as pessoas. Nós somos capacitados para isso, amado e querido irmão. Você foi capacitado para o mal que vir sobre você não passe através de você, mas que ele pare em você e você transforme em bem para uma outra pessoa. Você é capacitado nesta terra para isso. Você é fonte de vida e luz do mundo. Não se entristeça à toa, não pense que você é pequeno. Deus entregou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, por mim e por você. Aos olhos de Deus e os planos dele para a sua vida são muito grandes. Não perca tempo com bobagens. Não deixe que o inimigo zombe de ti, da sua casa, achando que você não é ninguém, falando que você não é ninguém, que você não vai chegar, que os seus planos não vão se concretizar. Você é chamado, escolhido por Deus. O sangue precioso do Senhor Jesus está sobre a minha e a sua vida.
Deus estava no controle de José, na vida de José. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele sonhou, aos 17 anos, primeiro ele foi jogado no buraco literalmente, foi escravo no Egito, na casa de Potifar, foi preso. Tudo levava a crer. E nós estamos na parte boa, que nós sabemos do início, meio e fim da história de José, mas ele não sabia de nada. Então ele só estava se distanciando, aparentemente, daquilo que Deus tinha revelado a ele. Se você é íntegro, se você busca o reino de Deus, se a palavra está no seu coração, descanse em Deus, porque as coisas que estão acontecendo na sua vida, parece que tudo está dando errado, parece que Deus não está no controle, parece que você não está e a sua família também já não está mais nas mãos de Deus. Descanse em Deus. É o processo, é as fases que têm que ser passadas e você está aprendendo nesse processo, e aprenda nesse processo. Continue sendo íntegro e fiel a Deus, sabe por quê? Porque verdadeiramente essas coisas elas não estão te afastando nem do chamado nem do propósito de Deus, mas verdadeiramente estão te preparando e te aproximando para receber tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Termina essa mensagem no capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, no verso 20. Jacó já é morto e os irmãos ainda pensam que José só livrou eles por causa do seu pai. Aí ele diz assim, vós, na verdade, isso dizendo aos seus irmãos, vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos. Assim os consolou, eles falou ao coração. Querido e amado irmão, seja esse canal de bênção para a vida de outras pessoas, para a vida da sua família. Sabe, não seja aquele que vai apontar, não seja aquele que vai ser o crítico de todos. Seja mais paciente, passivo, confie em Deus. Saiba que você pode e tem poder para trazer bênção para a sua casa, para o seu trabalho. Você tem poder você é instrumento de justiça aqui na terra, para levar muitos ao arrependimento. Eu e você somos essa pessoa para transformar, sabe, aquilo que aconteceu de mal nas nossas vidas, de mal, transformar em bem para as outras pessoas, mostrarem um caminho. Eu sofri isso, eu passei por isso, na minha casa aconteceu isso, mas deixa eu te falar uma coisa, eu confiei em Deus, eu confiei no seu Filho amado, o seu Espírito Santo, ele estava sobre a minha vida. Transforme aquilo que aconteceu de mal, sabe, na sua vida em coisas boas para outras pessoas, para a sua família. Seja um canal de bênção, mas principalmente, antes de tudo isso, seja íntegro, seja fiel a Deus. Não importa a circunstância, não importa o momento que você esteja vivendo. Seja fiel a Deus. Sejamos fiel a Deus. A sua palavra, não adianta pegar versículos isolados e fazer dela uma verdade. A palavra de Deus é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso é imutável. Isso é a verdade de Deus. Então seja fiel a essa palavra. Creia nela e viva por ela, em nome do Senhor Jesus. Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento, este tempo na tua presença. Que verdadeiramente os meus irmãos possam ser abençoados, Senhor, através da tua palavra. Eu sei que será. Me perdoe se eu não explanei a tua palavra conforme deveria ser feito, mas que essa palavra, Senhor, ministrada neste dia, Senhor, possa alcançar os corações que escutam ela neste dia, Senhor, que escutarão ela neste dia.
Que o Senhor seja com cada um deles, Pai, cada irmão meu, nesta hora, que nós vemos verdadeiramente confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que verdadeiramente nós vemos nos posicionar, aceitar os processos de nossas vidas, cumprir o nosso chamado para estar capacitado para cumprir o nosso propósito de vida ao qual o Senhor nos predestinou. Não vivemos como as outras pessoas, Senhor, esperando a morte, mas vivemos esperando o Senhor Jesus Cristo. A redenção do nosso corpo finalmente chegará às nossas vidas e nos vestirá daquilo que é novo. Não vivemos como as outras pessoas, Pai, sem propósito, sem chamado, mas através de Ti temos um chamado, temos um propósito que vai além, Senhor, do nosso eu próprio e vai além somente da nossa casa. Nos capacita para isto, Senhor. Nos contagia para isso, Pai. Para que não sejamos preguiçosos, murmuradores, Senhor, e reclamando daquilo que o Senhor não faz em nossas vidas. Nos liberta, Senhor, daquilo que tem nos aprisionado, de ir além na Tua palavra, de Te buscar verdadeiramente, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que essa palavra possa trazer vida, consolação e venha avivar o coração daquele que ouve e daquele que falou. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.